Toda empresa começa como um produto, né? É um serviço, Nenhuma empresa começa como empresa, né, Sandrão? O iPhone foi lançado em 2007 e continua gerando resultados crescentes para a Apple. Não significa dizer que a Apple não é uma empresa pouco inovadora. E aí vem o segundo conceito que a gente quer trazer para você. Salibão, inovação não é só no produto, né? Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto. Salibão. Nós somos autores de 10 livros de negócio. Agora, finalmente, a gente vai falar do 10. Décimo livro. Um número bonito, né, Sandrão? 10. Mas vai ficar obsoleto. 10 Pelé, né, Sandrão? 10 Gol, né? Salibão, mas ó, nós vamos lançar já o 11 daqui a pouco. Daqui a pouco não é mais um time de futebol. A gente vai ter que produzir esporte. Vamos pro futebol americano. Vamos pro Edu do Palmeiras, né, Sandrão? 11. Edu. Vamos pro Edu, sei lá, Baroninho. Não, Baroninho era 11. Então, pois é. Enfim, voltando aqui ao que interessa, nós somos autores de 10 livros de negócio, lançando o 10º agora. E nós somos os protagonistas do Gestão do Amanhã podcast, né? Esse projeto que nós desenvolvemos com a perspectiva de compartilhar todo o nosso conhecimento com as amigas e com os amigos, né, Salibão? Ah, com certeza, Sandrão. É um projeto que nos dá muita satisfação de poder compartilhar, até escalar bastante dos nossos estudos, né? E faz a gente estudar mais, né? A gente já estuda muito, né? Faz a gente estudar mais. Cada vez que a gente vem aqui, para quem não sabe, o Sandrão e eu nos dedicamos horas. Não, tá aqui, né? Pra estar aqui com vocês. Foi legal que num dos episódios. Ô, Salibão, tem um episódio, eu acho que é no episódio da Nike, ou no episódio do Satya Nadella. Ó, minhas anotações então, aqui. Só foi no Satya Nadella, um colega fez um comentário, seria legal vocês compartilharem o resumo dos... tem o resumo aqui, né? Se quiser um dia a gente compartilha com vocês também, porque tudo tem... Né? A gente estuda muito para fazer o conteúdo, né? Só não vai dar para vocês lerem o do Salibão. Que nem eu entendo. Ó, agora, qual que é o foco do nosso programa de hoje, né? A inovação ganhou tração, uma forte tração nos últimos anos, como nunca. Com esse movimento, vem uma série de conteúdos representativos sobre o tema, mas consigo também tem muita falácia, mitos. Então nós resolvemos fazer um programa que são os mitos e as verdades para a inovação. Sandro, você sabia que 83% das iniciativas do mundo inteiro em inovação dão errado? Dão errado. Isso são dados das principais consultorias do mundo, né? McKinsey, Bain Company, Boston Consulting Group, né? Porque 83%... Você imagina quanto dinheiro é desperdiçado? E quanto tempo? Quantas iniciativas são desperdiçadas por não entenderem o que significa realmente inovação? Os mecanismos, né? É. E digo mais, Salibão, no mundo onde a informação ela está muito pulverizada, muitas vezes essa informação pulverizada ela vem carregada de inverdades, de informações superficiais, aí a pessoa entra nessa onda. Como o nosso compromisso aqui é decodificar esse mundo para você, nosso compromisso é esse, né? É transformar... veja, o nosso foco principal é mostrar como as transformações do mundo atual impactam os negócios. Nossa proposta é contribuir para que você tenha um repertório mais adequado a esse mundo e consiga se adaptar melhor. Então, o nosso foco aqui é trazer, como o Salib acabou de trazer, fatos e dados. Desmistificar essa história de inovação. É sobre isso hoje, né, Salibão? Mas antes, recados para você. Hoje eu tenho um recado importante que me deram um toque aqui, hein? Então, ó, primeiro, os pedidos de sempre. Gostou do nosso episódio? Vai lá, nos siga no YouTube, nos siga no Spotify. Isso é importante por 2 motivos. O primeiro, você vai receber as notificações dos programas em primeira mão, né? Você vai receber lá todo conteúdo novo, você vai receber uma notificação. E o segundo motivo é que o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e acaba apresentando-o para mais e mais pessoas, ampliando o alcance da nossa mensagem. Esse é o nosso objetivo principal. Segundo pedido, faça seu comentário. Qual conteúdo que você quer que nós possamos explorar aqui? Que é o interesse? Dúvidas, pergunta, pode mandar pergunta, a gente vai abrir uma sessão de perguntas aqui. O que você gostaria que nós explorássemos e nós vamos explorar? E o terceiro recado, Salibão, é o seguinte: atendendo a pedidos da turma, nós vamos mudar do dia da semana do lançamento do programa. Então, hoje é o último programa que nós vamos lançar na sexta-feira. A partir da semana que vem, dia 28/5, todo Gestão do Amanhã Podcast vai ser lançado às terças-feiras, às 19 horas. Já a partir do próximo, dia 28/5, quando a gente vai falar sobre ESG, o líder ESG, já vai estar valendo a nova regra. Terça-feira, toda terça-feira, às 19 horas, porque nós recebemos mensagens, muitas mensagens,
muitos comentários, afirmando que era melhor pegar o dia da semana completo, que a pessoa está se deslocando, está indo para academia, o fim de semana dá uma quebrada. O que vocês pediram para nós é uma ordem, né, Salibão? Então estamos mudando a data da nossa Gestão do Amanhã Podcast. Tudo que for para se adequar aos nossos... Para melhorar. Ouvintes, parceiros, né? Ouvintes, tem audiência também, assistentes, tem tudo, eu não sei como fala. Salibão, mitos e verdades sobre inovação, você já começou com uma referência importante. O fato é que inovar é mandatório, mas não é uma tarefa fácil. Vamos começar, o que a gente começa inclusive falando lá no nosso livro, A Estratégia do Motor 2. Por que é tão importante inovar hoje, Salibão? Pois é, para isso a gente tem que entender um pouquinho de onde a gente veio, né, Sandro? Aquele famoso timeline que nós mostramos no nosso livro Estratégia Adaptativa, né, que o contexto estratégico, né, que começa lá na primeira Revolução Industrial, 1865, com a vinda do motor a vapor, a gestão científica trazida pelo Frederick Taylor, né? Sim. Aquela coisa bem de fazer as coisas com eficiência. Produtividade, né? Produtividade, ao extremo, né? Por incrível que pareça, né, esse mindset ele ficou até o final dos anos 70, porque Sim. os mercados eram fechados, países fechados, né? Você lembra assim? Pouca concorrência? Pouca concorrência. Até outro dia eu vi um documentário aí aquele grupo Wham na China, né, em 1970 e pouco, né, e, cara, você viu uma China completamente fechada. Fechada. Ao mundo, né? O mundo, eles fizeram uma Salibão? exceção de vir, né. Perfeito. Aí, em 1980, a gente tem o advento da globalização, os mercados Sim. começam a se abrir, né, as tarifas começam a baixar. Nós vimos aí os japoneses entrando forte no mercado americano. Toyota, Toyota pesado, levando pesado. 30% do mercado automotivo americano. Olha que coisa, com carros mais eficientes. Aí a gente começa a entrar numa época mais de head-to-head, né, de competição, onde o foco é ser melhor que o outro. Né? Que no episódio anterior, que nós falamos sobre a estratégia, os modelos clássicos de estratégia com Michael Porter, nós exploramos a diferença. Exatamente. Toda a estratégia era baseada em competição. Exatamente. Poucos competidores, eu tenho que matar e seguir o inimigo. Só que do outro lado lá, com a tecnologia, Sandro, a tecnologia começou a mudar, principalmente com a invenção do microprocessador, né? Que foi trazida mais... o microprocessador comercial foi trazido lá pelo Andy Grove, pelo Gordon Moore da Intel. Andy Grove foi presidente também da Intel. Né? E esse microprocessador mudou a história da humanidade, Sandro. Olha que coisa, né? Quem diria, né? Que ele lança o primeiro microprocessador com 2.300 transistores, são partículas que dão velocidade no microprocessador, no computador e com certeza na nossa vida, né? Fica tudo mais veloz. Hoje eu vi o presidente, o fundador da NVIDIA, né? Ele apresentou um microprocessador, Sandro, sem brincadeira, com 200 bilhões de transistores. E pela lei de Moore, daqui a pouco em 3 anos, Sandro, nós vamos ter 1 trilhão de transistores, Sandro. 1 trilhão. Ó, que coisa. Isso representa velocidade. O que acontece? O mundo entra numa nova pegada de velocidade, e que significa que produtos e serviços ficam obsoletos mais rapidamente. Então, aquele produto que você inovou lá atrás, que tinha uma vida longa, ele tem vida curta agora. Então, se você não inova, não só no produto, mas na distribuição, no seu modelo de negócios, nos serviços, você simplesmente é engolido. Se você inova constantemente, você tem sucesso, né? Bom, e as empresas... E isso põe uma pressão muito grande. Por outro lado, a tecnologia nos ajuda muito, né? Viabiliza isso, né? Então, aí que a inovação ela vira protagonista, porque ela sempre foi importante. Eu lembro que às vezes, você sabe, Sandrão, lá, eu na HSM, nos anos 90, começo dos anos 2000, era difícil até fazer um seminário sobre inovação. Não tinha público. Não tinha público suficiente, Sandrão. Era uma coisa, era uma função. Era uma função do área de P&D. Exatamente, era uma função, não era o sistêmico, né? O live or die. Não era o viver ou morrer, Sandrão. Hoje, quem não inova, a empresa que não inova constantemente, ela é engolida. E quem inova tem muito sucesso. Então faz com que a dinâmica fique outra. Agora, como você inova, é outra história. Por isso que nós trouxemos aí a estratégia do Motor 2, que vai ensinar para você como inovar com mais consistência, de uma maneira disciplinada, né? Porque a inovação sempre foi vista como algo... Alguém teve uma ideia, né, Sandro? Um insight, né, Sandro? Mas a sua construção foi perfeita, né, Salibão? É simples a gente entender. No mundo onde o nível de concorrência é maior, nível de competitividade é maior, produtos e serviços tendem à comoditização rapidamente, o cliente tem muito mais poder, porque ele tem informação e opções,
A inovação é um novo imperativo estratégico porque é a forma que a empresa encontra para continuar sendo relevante. Esse mundo, vamos voltar a frisar um conceito que a gente já trabalhou aqui no programa anterior, é o mundo do fim da vantagem competitiva sustentável. Se eu não tenho mais condições de manter e garantir uma vantagem competitiva sustentável, qual que é a única alternativa que eu tenho? Criar outros ciclos de vantagens competitivas que vão ser efêmeras, mas eu vou criando ao longo do tempo um outro marco competitivo para o meu negócio. Ô, Sandrão, só emendando aí, no mundo trazido aí pelo professor Michael Porter, que para aquele momento foi muito importante, nós porque comentamos isso no episódio competição anterior. era menor, né? Então, se você fosse lá pelas barreiras de entrada, você realmente tinha uma competição, um nível de vantagem muito forte, né? E aquele mindset era para você construir uma grande parede, né? Uma muralha. Uma muralha, para ninguém entrar no seu mercado. Barreira né? de entrada. Não significa que isso não seja importante. Continua sendo. Só que hoje você constrói pequenas muralhas, né? O tempo todo, né, Salibão? Pequenas muralhas o tempo todo, né? Essa é a diferença. Nesse sentido, é muito bom que você colocou esse exemplo, dá pra gente pegar um primeiro mito aqui que a gente trabalhou, que a gente tá percebendo com muita frequência. Inclusive, num dos vídeos que nós fizemos, é curioso que tanto eu quanto você fizemos em ocasiões distintas, nós falamos sobre o caso da obsolescência da Nokia. Fizemos um videozinho que gerou um alcance grande. E quando a gente vai falar sobre esses casos de inovação, sempre tem alguém que fala assim, não, mas e a BIC? A BIC. E a BIC, né? Então, o primeiro mito que eu quero trabalhar com vocês, empresas que mantêm produtos vencedores ao longo de décadas não são empresas inovadoras. Isso é um mito, né? Ou melhor, é um statement, é mito ou verdade? É uma afirmação. Eu tô falando o seguinte, a BIC, por exemplo, não é uma empresa inovadora. A caneta BIC se mantém ao longo do tempo. Aliás, ela nem precisa inovar. Isso é verdade ou é um mito? Né? Na nossa visão, esse é um mito. E esse é nós pegamos isso de propósito. Esse da BIC foi de propósito. Centenas de milhares de comentários lá no meu post, né, Sandra? De propósito. Eu também teve centenas de milhares no meu. Eu tinha feito antes um desse. Eu fiz um desse no TikTok. Eu fiz uns TikTok, depois eu parei. Não dá. Mas não dá pra fazer também tudo. Não dá. Não dá pra fazer tudo. Não dou conta. Vamos lá. Vamos explorar isso, Alibão. Vamos pegar a carona da BIC. Óbvio que ela tem um produto, que é a caneta esferográfica, que tem sido um blockbuster ao longo do tempo. Poderíamos citar Coca-Cola, poderíamos citar McDonald's, que nós fizemos um programa sobre McDonald's, mas vamos deter esse ponto. Primeiro, é importante nós termos em mente que para toda regra há uma exceção. Então é natural que num contexto mais abrangente, um outro caso escape dessa perspectiva. Primeira perspectiva. Só que não é isso, tá? No caso da BIC. É falso essa afirmação. Qual é o percentual? Você sabe qual é o percentual do faturamento da caneta BIC hoje na BIC, Salibão? Não sei, Sandrão. 39%. 39%. Mas por quê? O que tem a ver com o papo? Sim, o produto da caneta esferográfica continua sendo bem sucedido. Mas a BIC foi uma empresa hiper inovadora que ela entendeu what bizarre in, que o negócio dela era comodidade e conveniência. E ela criou o quê? Ela lançou o quê? Isqueiro descartável, lâmina de barbear descartável, aparelho barbear descartável, mais especificamente. Hoje, só 39% do faturamento da BIC é da caneta. O restante são de outros produtos descartáveis com destaque para isqueiro descartável e para o aparelho de barbear descartável. Então, peraí, calma. A caneta continua, mas a empresa olhou outros fluxos de receita de forma inovadora. Entendendo qual é o negócio dela, né? Entendendo qual é o negócio dela. Então é natural, se eu tenho um negócio que me gera recursos, me gera resultados crescentes ao longo do tempo, eu vou extrair o máximo de valor desse negócio. Mas não significa dizer que a empresa não está olhando inovação. E mais, Salibão, eu vou trazer para você uma perspectiva. Toda empresa começa como um produto, né? É um serviço, nenhuma uma oferta. Nenhuma empresa começa como empresa, né, Sandrão? Lembra aquela fala que você pega fala até o Google, né? Você pega até o Google, tem um videozinho aqui no Instagram que eu tava vendo dos fundadores, né? Que eles pegaram os primeiros $100 mil, eles estavam todos felizes. Um cara fez um cheque de $100 mil pra gente, né? Porque eles queriam montar uma empresa em função do buscador. Olha que coisa, né? Em função do buscador. Agora, você lembra que tem uma frase do Theodor Levitt que você usa, que eu também uso às vezes, que é aquela: uma empresa começa a partir de uma necessidade do cliente. Então, toda empresa parte disso. E óbvio que o iPhone foi lançado em 2007 e continua gerando resultados crescentes para a Apple. Não significa dizer que a Apple não é uma empresa pouco inovadora. E aí vem o segundo conceito que a gente quer trazer para você.
Salibão, inovação não é só no produto, né, Salibão? Ah, não. Modelos, principalmente em outras áreas, né? Principalmente com modelos de negócios. Hoje, se a gente vê que é um dos capítulos que nós vamos fazer aqui no nosso podcast, né? Como modelos de negócio tem trazido novas empresas para o mercado, nem acabado com outras, né, Sandrão? Salibão, modelo de negócio. Canal de distribuição, canal de vendas, distribuição, né, serviço. Outra coisa, você imagina, eu acho até uma injustiça com uma empresa como a BIC ou como a Coca-Cola falar, não, essa empresa não inova. É até uma ofensa para essa empresa. Será que ela não mudou nada no meio produtivo dela? Sim. Será que a BIC está fazendo a mesma coisa como ela fazia nos anos 60, 70? Não mudou nada no processo produtivo dela? Como a gente pode afirmar uma coisa dessas? Então, assim, veja... Um produto que prospera ao longo do tempo não é sinônimo que a empresa não é inovadora. A Coca-Cola, a Ambev, que a gente usa no nosso livro, a cerveja continua sendo a cerveja, Salibão. Mas vem Zé Delivery. Zé Delivery, né? Entrega gelada a hora que você quiser, a hora que você quiser. Vem o Bis com o Marketplace. Vem a Bistec com serviços financeiros. A Fintech. O BizBank, perdão. BizBank com serviços financeiros, a Bistec com serviços... Você que mostrou da Bistec. Biz é abelha, tá? Abelha. B-E-E. É B-E. É a nova empresa da... É a nova empresa de inovações. A nova plataforma da Ambev. Você que me alertou da tecnologia da Ambev, né? Sobre o que eles estão usando tecnologia primeiro para dentro e agora estão usando para toda a rede. Então, atenção. Não caia nessa falácia que às vezes é rasa para clickbait, para vender... audiência, para chamar atenção. Aprofunde-se na sua esfera de análise, entenda o processo de uma forma mais abrangente. Porque, veja, qual que é o risco desse statement, né? Não. Empresas tradicionais mantiveram seu produto ao longo dos anos. E a manteiga, né, Sandrão? A manteiga, não sei. Da manteiga eu nem quero saber. A manteiga, Sandrão. Falaram da manteiga? Falaram da manteiga, Sandrão. Da manteiga? Falaram da manteiga. A manteiga eu já não tenho argumento, Salibão. A BIC eu ainda estudei, a manteiga eu não estudei. Mas qual que é o problema, Salibão? Na medida que eu entendo que isso é uma realidade, eu entendo que inovar não é preciso. Será que é isso? Será que realmente inovar não é preciso no mundo de rupturas, de descontinuidades, no mundo onde é só fazer um olhar? Ô, Sandrão, você pega a razão e um post tão simples, adoro ver os posts antigos, os vídeos antigos do Jeff Bezos, né? Muito legal, né? De ver os, a gente fica repetindo, mas é você imagina ver os vídeos antigos do Steve Jobs, e eu acho que eu vou comentar dos dois. Posso comentar dos dois? Deve! O primeiro, né? Porque, na verdade, a Amazon vende o que as pessoas sempre compraram, né? Comida, livro, roupa, começou com exato. livro. Mas o Jeff Bezos entendeu que, com a evolução da tecnologia, o tempo ficou cada vez mais escasso. Então, você comprar online hoje, você economiza um tempo gigante. Mas peraí, eu posso te falar que a Amazon não é inovadora. Pois é. Porque ela tá vendendo no shopping center eletrônico. Você tá entendendo? Gente, pelo amor de Deus. Inovou na distribuição. Só nisso. Inovou na entrega. Na logística. É uma empresa... Dados. Você viu o lucro recente deles? Isso é um negócio absurdo, Sandro. E assim, Salibão, o que eu sempre chamo a atenção, há 8 anos atrás, quando a gente começou a sua jornada, muitos não acreditavam ainda na Amazon. Pois é. Que coisa, né? E aí tá gerando muito caixa. O próprio Steve Jobs, né? Ele fala que cada vez que aparece uma nova tecnologia, né, o comportamento dos clientes muda, né, Sandrão? Exato. O comportamento dos clientes. Então, aparece uma nova tecnologia, ele fala, o videozinho lá, quando ele fez a Apple, ele falou assim, vocês vão ver daqui a 20, 30 anos o que vai acontecer com o mercado dessas novas tecnologias que são criadas, né? O comportamento do consumidor muda o tempo todo. Pois é, por isso que é arriscadíssimo nós entender, a partir de uma sentença, que poderia, como eu falei, poderia ser a exceção da regra, a partir de uma sentença, entender e fazer uma generalização de que inovação não é importante. Ora, se você tem um produto que gera resultados crescentes para o seu negócio, claro que você tem que extrair a maior valia possível desse produto, mas não significa dizer que você não precisa pensar ou deve pensar em inovação. É aí que a gente entra, inclusive, com o motor 1 e 2, Salibão. Eu posso inferir que lá atrás, nos anos 70, o isqueiro descartável foi o motor 2 da BIC. Concorda? É verdade. O isqueiro descartável deve ter sido o motor 2 da BIC. Olha, deu no que deu. Enfim, sim, uma empresa que tem um produto vencedor ao longo de décadas pode ter condições de ser uma empresa inovadora. Digo mais, se ela não inovar, ela fica pelo caminho. Sabe que a gente pesquisando, sabe o negócio da BIC, eles estão testando tinta para tatuagem. Olha aí. Eles estão testando, um dos fundadores, da família do fundador gosta muito de esportes náuticos, de remo e tal. Já testaram coisas de remo, de vela, já testaram coisas para vela. Tem um fundo de inovação. Isso aí. Enfim.
Dessa reflexão, Salibão, vem outra que eu queria explorar com você, que essa é uma afirmação. A inovação é um processo sistêmico e disciplinado. Isso é verdade ou é um mito? É verdade, Sandrão. Não é o negócio ter ideia, né, Salibão? Tive a ideia. Peter Drucker já vem falando isso desde os anos 80, né? Se você pegar... Drucker, né? Lá vem o Drucker, né? Que criou o Jobs to be Done lá nos anos 60, né, Sandrão? Sim. Que o que o cliente compra geralmente é diferente do que a empresa vende, né? Perfeito. Depois ele aprimora esse conceito lá nos anos 80, no seu livro Inovação e Espírito Empreendedor, onde ele mostra que a inovação não pode ser algo que acontece ocasionalmente, ela tem que ser algo que acontece com disciplina e sistematicamente, senão a empresa acaba se perdendo, né? E ele identificou sete forças. 7 acontecimentos que você pode inovar dentro deles, de uma forma sistemática. Posso ler? Deve. Vamos ler. Que eu anotei, ó, pessoal. Anota aí. Quem não lê, para mim, o melhor livro de inovação já escrito é o livro Inovação e Espírito Empreendedor, do Peter Drucker, publicado em 1985. Inovação e Espírito Empreendedor. Olha, ocorrências inesperadas, né? Coisas que acontecem agora. Ele escreveu isso que ano, Salibão? Vocês viram que aconteceu... Não, tudo, Salibão. Né? Quando é que ele escreveu isso? Em 85. Que era um louco, né? 85. Você acha que tem muito acontecimento inesperado hoje, cara? Pois é. Incongruências. O que é e o que deveria ser. Né? O que é e o que deveria ser. Processos necessários para você mudar a maneira, por exemplo, de comprar um produto ou serviço. Ganhar produtividade. Mudanças na indústria e no mercado. Né? Olha o que acontece agora com a inteligência artificial. Né? E os segmentos, né, Salibão? Tudo junto misturado. Mudanças demográficas, Sandrão. A gente que dá palestra, para quem não sabe, o Sandrão e eu damos palestras no Brasil todo, sendo que 95% das nossas palestras são fora de São Paulo. Está acontecendo uma interiorização do Brasil que vocês não têm ideia. Né? É absurdo. As cidades que nós temos ido hoje, Sinop, cada vez que eu vou para Sinop, cresceu 50% da cidade. Então, se você não identificar... sul do Paraná, se você não identificar essa mudança demográfica, você vai continuar vendendo cada vez menos para o mesmo público. No Oceano Vermelho. Não é verdade? É isso aí. Depois você tem mudanças de percepção, né? De comportamento do cliente a partir de uma nova tecnologia. Como é tempo, Salibão? Né? Tempo para nós, a gente esperava 1 dia, 2 dias para receber um negócio, 3 dias. Hoje você quer receber na hora. E agora, novos conhecimentos, um novo conhecimento, né? A gente vem com a inteligência artificial, que já vem lá dos anos 50, mas que explodiu agora. Então ela se torna um novo conhecimento. Então, as empresas que não inovarem dentro da inteligência artificial vão ficar pelo caminho também. Olha, Salibão, agora que ele está gravando esse post, eu vou fazer esse podcast, vou fazer um post. Eu estava lendo uma matéria de um estudo da BCG, para a indústria farmacêutica. É o primeiro estudo que analisa o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento de fármacos, tanto medicamento quanto vacina. Na fase 1, usando a inteligência artificial, o aumento de assertividade foi para 80% a 90%. Olha só. Tradicionalmente, o maior índice era de 40% a 60%. Ou seja, eles estão com a inteligência artificial está dobrando a efetividade de achar um fármaco mais adequado para aquele tipo de problema, o que vai diminuir o tempo de desenvolvimento e baratear esse processo. Quer dizer, isso é agora, não é o futuro, porque a gente vai ter dificuldade de enunciar o que vai ser a inteligência artificial. Mas há um novo conhecimento, um novo sistema. Lembra que você fala do Mega Self? Né? É um novo sistema de conhecimento que a tecnologia nos traz, a inteligência artificial com destaque, que potencializa o alcance do indivíduo e da organização a outros níveis, né? Pois é, quando o Sandrão referiu aí ao Mega Self, né? Quando Steve Jobs trouxe o computador pessoal para as massas, né? Chegaram para ele e falaram assim, e a secretária, como é que vai ficar, né? Falou, você não está entendendo, isso aqui, o computador é uma versão melhor de você mesmo, né? E a inteligência artificial é uma mega versão de você mesmo, né? Uma mega versão, né? Porque aqui a gente consegue, por exemplo, para pesquisar para esse nosso podcast aqui, o Sandrão que vai escolhendo os temas aqui, ele vai mandando em cima de mim, né? Cara, se não fosse a inteligência artificial, ajuda demais. Eu estaria estudando até agora, cara, entendeu? Ganha tempo, produtividade, tempo, né? Eu não tenho dúvida, Salibão. Agora, fazendo as perguntas certas, né, Sandrão? Aguarde. Aguarde. Nos aguardem. Vamos fazer outro podcast de perguntas. Veja, e aí, o que a gente quer trazer para vocês como referência? Não é achismo. No nosso livro, todos os nossos livros já são assim. No nosso livro, A Estratégia do Motor 2, nós mostramos pesquisas e evidências concretas da nossa fala. Uma das constatações, as empresas que mais inovam têm um processo sistêmico e disciplinado para inovar. Exatamente. Né?
no nosso livro, inspiração do grande Salibão, falou, Sandrão, mas tem uma empresa aqui que eu visitei lá nos anos 70? Não, você visitou pra cá, né? Mas uma empresa que lá nos anos 70, 80 bombava, era referência em inovação. Eu visitava nas missões da HSM, que era uma referência, e ela não conseguiu capturar nenhum valor com a inovação, né, Salibão? Pois é. E aí nós vamos fazer um capítulo sobre essa empresa para falar o que não dá certo. E justamente uma das perspectivas, ela não deu certo porque não tinha um processo sistêmico e disciplinado para inovação. Quem era, Salibão? A Xerox. Para quem não sabe, pessoal, a Xerox, ela nos trouxe a interface gráfica, o mouse, a impressão a laser, o primeiro microcomputador, a internet, né, que virou a internet. Virou depois, a intranet. Todas essas tecnologias. Só que no processo deles, não tinha nenhuma disciplina, não tinha nenhuma integração com o seu negócio. Com o motor 1. Com o motor 1, né? Completamente separadas, sem contato físico que seja, né? E acabou... Ela não capturou nada de valor. Nada, ela deu para os outros. Ela deu para os outros. Até nem hoje, licença ela vendeu. Você sabe que o laboratório deles, né, que era o Xerox Park. O Xerox Park em Palo Alto, né? O Park, que hoje é chamado de Park, né? Ele foi doado, porque a maneira, ele foi doado lá para o Silicon Valley, Sandrão. Como uma instituição que trouxe todo esse conhecimento. E a companhia que o patrocinou não seria esse ganho. Isso? Louco, né? Dá para acreditar um negócio desse? E tudo isso foi assimilado, a maior parte, pela Apple, né? Pelo Steve Jobs, entendeu? Por vários players, né? Aquele vídeo que você mostra por vezes, né? O Steve Jobs fala se a Xerox tivesse se apropriado de todas as inovações que ela criou, ela talvez fosse uma das maior empresa do planeta. A maior empresa de tecnologia do planeta. Seria uma Microsoft hoje. Exatamente. Né? Pois bem. Aí que entra aquele processo sistemático e disciplinado, né, Sandrão? Não há dúvida. Então, verdade. A inovação é necessária. Para inovar com frequência, você deve criar um processo sistêmico e disciplinado para inovar. E aí, uma dica. A estratégia do Motor 2 tem lá os 8 passos para você fazer isso no seu negócio. Fica a dica. Mas vamos lá, Salibão. Uma outra statement, uma outra afirmação. A inovação é apenas para a empresa de tecnologia. Não, imagina. Não é. Não é. A gente viu não pode ser. A gente viu o que aconteceu com a Ambev agora, né, Sandrão? É um excelente exemplo. Você usa a tecnologia, nós temos empresa tradicional, né? Você pode ter uma empresa... Na verdade, hoje, todas as empresas são uma empresa baseada em tecnologia. Né? E devem inovar constantemente. Não tem como, né? Você sabe, Sandrão, eu peguei hoje com o Bruno Stefani, né? Sim. Ele entrou em 2017 lá. Pouquinho... Na Ambev, o Bruno Stefani foi o primeiro vice-presidente de inovação da Ambev, o diretor de inovação da Ambev, ele que estruturou o motor da Ambev. Ele vai estar conosco no nosso evento, no nosso workshop de inovação. Ele, quando entrou lá, eu perguntei para ele qual era o número de desenvolvedores que tinha em 2017, que já é tarde, hein? 2017 já era tarde. Nós lançamos gestão do Amanhã 18. Eles tinham 300 desenvolvedores que eles contratavam de uma empresa, era terceirizado, Sandrão. Hoje, a Ambev tem 4 mil desenvolvedores crescendo. 4 mil desenvolvedores, Sandrão. Olha que coisa. No nosso livro, Salibão, eu gosto de um exemplo que ocasionalmente eu conheci. E no nosso livro a gente mostra esse exemplo, que é o exemplo de uma spin-off da Votorantim. Né? Qual que é a história? Rapidamente dando contexto. A Votorantim é uma empresa nacional, centenário, sempre foi especializada em commodities. Metais, cimento, commodities. Qual é um insumo fundamental da Votorantim para que ela possa operar? Energia. Pensando nisso, cada vez mais a empresa estabeleceu uma capacidade de gerenciar adequadamente a energia para o seu negócio. Porque, commodity, margens achatadas, eu tenho que controlar aqui no detalhe, na sintonia fina. Com isso, ela criou, ao longo dos anos, uma divisão chamada Votorantim Energia, né, que trabalhava para a empresa e começou até a fazer trabalhos externos. Né? A questão de 5, 6 anos atrás, nesse processo, a Votorantim, entendendo a energia como insumo fundamental para ela, ela ganha 2 concorrências de estações hidrelétricas para gerar energia. E ela se vê com contexto, ela estava sabendo gerir energia e estava tendo excedente de energia gerada. Qual foi o olhar dela para o mercado? Peraí, essa demanda que o Grupo Votorantim tem, outras empresas também têm. Outras empresas também têm como insumo básico e fundamental energia. Outras empresas também precisam controlar seus custos de energia na unha. E mais, com a abertura do mercado de energia, hoje você tem um middle market que não tinha anteriormente, que atua no mercado livre comprando energia. E mais,
Daqui a pouco, nós, como consumidores domésticos, vamos poder comprar energia de quem a gente quiser, porque o mercado está se abrindo. Com isso, ela tem ideia, em 2022, ela cria a Auren Energia, uma empresa que era do Grupo Votorantim, eles fazem a abertura de capital da Auren Energia na Bolsa de Valores aqui do Brasil, em 2022, uma abertura de capital fechada, né? E essa empresa, em 2022, nós estamos gravando esse programa em 2024, primeiro ano, ela gera um lucro de 1,5 bilhões de reais. Segundo ano passado, 2023, quase 1,8 bilhão de EBITDA. Detalhe, Salibão, a Votorantim Cimentos, o lucro da Votorantim Cimentos foi 2,3. Só que a Votorantim Cimentos tem quase 100 anos. Hoje, a Auren Energia vale cerca de 13 bilhões de reais. Olha que coisa. Esse negócio não existia. Era zero. Olha que interessante. Inovação em modelo de negócios. E o motor 2. A Auren Energia é o motor 2 da Votorantim. É a mesma coisa com a Amazon Web Services. A mesma coisa. Ativo oculto. Era o ativo que estava lá. A tecnologia, ela surgiu para facilitar você desenvolver novos produtos e serviços em cima do seu negócio principal. Quando você acerta, Salibão, você imagina, agora você tem um negócio que vale 12 bilhões de reais crescendo, porque só está crescendo, que gera um caixa, que tem um EBITDA, não gera um caixa, tem um EBITDA de quase 2 bilhões, que tem 2 anos de vida. Tamanho da Embraer, né, Sandrão? Salibão, tá brincando, tamanho né, da Embraer. De lucro. E é só você pesquisar, essas informações são abertas, também estão no nosso livro, mas você pode pesquisar e ver todas essas referências, né? Então, veja, a inovação não é para a empresa de tecnologia exclusivamente. Ela se utiliza da tecnologia para potencializar o seu negócio. Mas hoje a inovação deve ser encarada para qualquer organização, de qualquer amplitude, qualquer segmento. Nós estamos fazendo projetos de inovação, né, Salibão? Eu, Salib, estamos vindo em projeto de inovação com o pessoal de logística, transportes, consultorias, inovações importantes que podem sentenciar essas organizações um futuro muito mais próspero do que elas têm hoje. Qual que é o início disso tudo, Salibão? Mindset. Tem que ter conhecimento, um repertório que lhe permita, primeiro, entender que inovação é relevante, segundo, como fazer. E nesse como fazer, eu tenho que olhar o cliente, né, Salibão? Esse negócio da Auren é claro. Eles olham o cliente e falam, pô, tem uma demanda ali não atendida que com uma capacidade minha eu atendo. Como eu faço? A origem é sempre o cliente, né, Salibão? Exatamente. Nós vimos também a própria Embraer, né? Com a IVE? IVE, né? Já é maior do que a própria empresa, né? Tá no mesmo tamanho e não lançou... Eu vi agora, no fim de semana anterior... Agora, uma semana atrás, ela tem 3.000 e picos, 3.000 e algo pedidos firmes do eVTOL, do seu carro voador. Ela nem lançou o carro voador ainda, Salibão. E ela já vale... Você vai comprar um, Sandrão? Não, porque, veja... o carro voador, esse é um ponto importante. Primeiro, ele vai ser vendido especificamente para empresas de transporte. Acho que pra gente... Onde eu vou colocar o carro voador? Essa é uma boa pergunta. Pois é, a gente vai andar em cima da marginal, né? Com o nosso carro. E onde a gente vai estacionar? Na sua casa tem lugar para parar um carro voador? Então você tem que fazer uma melhoria na sua casa. Um parking lá. Um parking. Agora, qual que é o ponto? Hoje a IVE foi feito um spin-off, ela fez uma abertura de capital por meio daquela Spark, na Bolsa de Valores americana. A IVE tem um valor de mercado parecido com o da Embraer. Mas nessa história que a gente conta no nosso livro, tem uma história, tem uma perspectiva muito interessante. Com a criação da IVE, que é o motor 2 da Embraer, a Embraer também cresceu, cara. Mesmo fazendo spin-off. Porque ela começou a adquirir um conhecimento que ela não tinha sobre como inovar, como acelerar a inovação. E hoje a Embraer tá bombando. Ela tem que dar graças a Deus por ter dado errado o negócio com a Boeing. Que, aliás, vão fazer um podcast sobre a Boeing, né? Com certeza. Olha o valor da inovação nessa Salibão. Ele é transformador. Dá nova vida à empresa, né? Nova vida à empresa. E não pense que é também outro mito, hein? Inovação é só para empresa grande. Não, né, Salibão? Você pode ter uma inovação incremental. Você pode ter uma inovação... Todas as principais inovações hoje vêm de empresas menores, né? Empresas menores. Você vê que você pega... A Amazon era grande naqueles videozinhos que você pega o próprio ChatGPT, né, Sandrão? Essa explosão da inteligência artificial não veio nem da Amazon, não veio nem do Google, não veio nem da Apple, nem da Microsoft, veio de uma OpenAI. Que era uma organização sem fins lucrativos, né, Sandrão? Então, sem dinheiro. Exatamente. Salibão, esse videozinho que você me mandou do Bezos, logo no começo. Amazon, o cara mais rico do planeta. Ele tinha dinheiro? Não. Aquele videozinho que você mostra, ele tímido, já falava de cliente, né? Nada. Tive que pedir empréstimo pros pais dele, né? Pros pais dele, né? A gente sempre, se nós temos um programa que a gente fala de cultura, citamos dos artefatos da cultura da Amazon, onde ele não tinha dinheiro para mobiliário. E aí ele pegou, né, as portas de madeira da garagem do pai dele para fazer de mobiliário. Não tinha dinheiro para nada. Tanto que ele mantém a porta até hoje, até hoje, como símbolo, como né? Como artefato da cultura da Amazon, né? Então,
a inovação está disponível para qualquer empresa. É claro que você vai ter o seu investimento em inovação vai ser proporcional ao seu tamanho. Comece com a inovação incremental até você chegar numa maturidade que lhe permita ter corpo para poder aspirar coisas distintas, maiores. Mas a inovação está acessível para qualquer empresa. Salibão, eu até fiz um post sobre isso. Meu grande amigo Eduardo Lira, Gerando Falcões, né? Tenho a honra de ser conselheiro lá no Gerando Falcões. A gente tinha lá, ele tinha o projeto de Bazar, né? Muito bem sucedido. Mas o projeto do Bazar ele tem um desafio. Um desafio importante porque ele demanda muito capital intensivo para fazer um bazar. Né? O bazar ele é feito com doações de roupas de pessoas que apoiam o projeto. Ele começou a ter 2 problemas. Começou a receber muito doação e o bazar, para ter mais bazares, ele não tem escalabilidade para o processo. Aí qual foi uma ideia que foi trabalhada ao longo do tempo com eles e tal? Puxa, entrar no negócio de venda direta. Onde a gente pega uma mão de obra hiperacessível, cria um valor social, né? Que são as vendedoras. São quem? São as mulheres da comunidade que podem se transformar em vendedoras, como as vendedoras da Avon, como as vendedoras da Natura, e para vender os produtos do Gerando Falcões são as Mara. Ela inovou aonde? No canal de vendas. Ele criou um motor 2 para vender mais produtos já existentes. Quer dizer, se uma ONG pode, por que uma organização qualquer não pode? Eu estava agora na Carolina do Sul, Sandrão, e fui jurado lá no concurso de empreendedores, né, dos alunos que trouxeram, né, e uma aluna criou uma plataforma interessante, né, de produtos usados por estudantes para comercializar para outros estudantes em outras universidades, entendeu? Então são coisas similares, né? Então, um livro... Talvez daí surgiu o Facebook, né? Você percebe? Desses pensamentos... Aliás, surgiu o Facebook surgiu daí. Não, ele surgiu porque ele não conseguia sair com nenhuma menina, porque o cara não é muito bonitão, né? Então, agora é. Agora é bonito demais. Não era muito bonitão, então ele fez uma plataforma para ver se ele conhecia alguém, né, Sandrão? E aí tanto certo. Vamos, último mito ou verdade, Salibão. Ó, a inovação nem sempre traz resultados imediatos. Sim. É verdade, né? É verdade, né? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado para aguentar um pouco, né? E saber que isso vem com o tempo também. É long run, né? É long run, né? Ó, eu vou pegar 3 exemplos que a gente deu no livro, que eu peguei aqui. Gmail. O Gmail transformou o Google. Porque o Google era uma empresa focada em buscador. Com o Gmail, ele conseguiu se integrar mais na vida de todos os indivíduos que usavam o Google, extrair informações para ganhar dinheiro com publicidade. O Gmail foi lançado em 2001, internamente, só foi lançado para o mercado em 2003. Até então era uma ideia que está sendo tracionada, testada, só foi lançado para o mercado em 2003, só começou a pegar tração em 2004, 2005. Amazon Web Service, quando nós contamos no livro. Aliás, essa palavra testada é importantíssima na inovação, né? Experimentos, iterações. Né? Você não sai de cara, né? Como diz aí na minha aula de inovação para o nosso workshop de inovação. Motor 2, né, de inovação, não se assuste com o macaco, né? Porque as coisas não vão acontecer de cara como você previa. Como você previa, né? Sim, ó. Então, você tem que estar preparado para isso. Quer ver um outro exemplo, Salibão? Da mesma lógica que você acabou de falar, Amazon Web Service, AWS. Sim. Quando nós começamos a estudar a AWS, que a gente falou sobre a AWS em 2018, acho. No Gestão da Manhã a gente falou da AWS. A AWS, que representa hoje uma revolução para a Amazon. Sim. Mais de 30% do lucro da Amazon é da AWS, que é um negócio de computação em nuvem da Amazon. A ideia surgiu numa reunião estratégica, um off-site, né, que era bem clássico, as reuniões estratégicas de Jeff Bezos na casa dele, em 2003. Ela vai para o mercado, olha o tempo, Salibão, ela vai para o mercado em 2006, ainda como uma divisão da Amazon, só depois de testar e validar, no final de 2006 ela vira uma divisão. Só começou a dar dinheiro mesmo no final dos anos da primeira década. Quase 10 anos para jogar. Aliás, um livro bacana para falar disso, né, de testar e inovar, é o Lean Startup, né, Sandrão? Muito bom, do Eric Ries, né? Ele tem um livro muito pós-livro. Lean Startup é muito bom. E tem uma metodologia bem bacana, assim, para você testar, para você lançar. Porque na inovação, assim, não é tão simples. O que eu faço primeiro, né, Sandrão? O que eu faço depois? Como é que eu testo, né? E ele traz toda uma metodologia, né, Sandrão? Na última etapa do nosso framework de inovação, a 8ª etapa, são os testes e experimentos. Né? Antigamente a gente planejava, investia tudo e saía com o produto acabado. Sim. Deu errado, eu perdi tudo. Hoje você planeja,
testa, é o PDCA, né, Salibão? Por aqui, por isso tá voltando lá. Testa, faz a iteração, volta, atualiza e vai... Você sabe quando a Cisco faz isso, Sandrão? Ela que nos trouxe aí todo o backbone da internet, né? Sim. E eles inovam, tem muitos outros produtos, né? Eles selecionam clientes que são mais próximos e eles mandam esses produtos para os clientes, já falando para eles, olha, não está pronto ainda. E eles vão testando com os amigos, né, Sandrão? Nada melhor que testar com os amigos, né, Sandrão? Veja, o jet ski do iFood. O jet ski do iFood, a gente conta isso em detalhes também no livro. Quando acontece a inovação do jet ski, ele itera numa base menor de clientes que ele sabe que ele pode ter uma amostragem suficientemente boa para entender como esse processo é replicado para uma audiência maior, né? Então, é sobre isso, né? Então, inovar envolve predisposição ao risco e também o entendimento que o tempo de maturação pode levar anos, né? O último exemplo, Salibão, que eu lembrei agora, muito bom, né? O streaming de vídeo da Netflix era o motor 2 da Netflix. Pois é. Quem diria, né? Não é? Era o motor 2. Foi lançado em 2007 como um bônus, né? Era uma... que eles até tiraram, né? Do motor 1, né? Tiraram do motor 1. Não, ficou tão forte. Era um bônus, né? O streaming de vídeo era um bônus. Você era assinante lá nos Estados Unidos, né? De postal. Você tinha direito a usar o streaming de vídeo. E veja, Salibão, 2007. Só em 2011 ele fez o spin-off. Quando ele estava seguro que dá para fazer esse movimento. E foi tão forte, né, Salibão, que o do motor 2 virou o motor 1 da empresa, né? Pois é. E que motor 1, hein, Sandro? E que motor 1. Bastante já, acho que cobrimos esse tema, né? Dá pra gente fazer outro programa disso, né? Inovação é uma das nossas paixões, né? Nossa, tá aí, ó, Estratégia do Motor 2. Caso, né? É um livro, assim, é um livro revolucionário, Sandrão. Eu tô cada vez mais animado. Para mim, para nós, né, o melhor livro é sempre o próximo, né? Mas esse aqui vai ajudar muita gente com esse gargalo, né, do que fazer para você inovar com mais recorrência, né, com mais disciplina, né? Eu creio que cada vez mais as nossas teses estão sendo validadas pela prática e vice-versa. E a gente testa bastante. Muito. Não é assim. E a gente pesquisa muito. Nós já temos um monte de casos que não está mais no livro, porque a gente vai pesquisando e vai trazendo. O mundo é muito dinâmico. Eu tenho um recado para você sobre o motor 2 de crescimento, o livro. Nós estamos na pré-venda agora. Não, pré-lançamento ainda. E aí é o seguinte, ó. Se você tiver interesse em adquirir esse livro no pré-lançamento, você vai ter alguns benefícios exclusivos, né? Um preço especial, o livro autografado e acesso a uma plataforma. Essa é uma grande inovação, né, porque o livro traz 17 frameworks de execução. Qual foi a nossa preocupação? Nós estamos falando tanto em como fazer, e a gente falou, mas como a pessoa vai fazer? Então nós temos o seguinte, o livro tem 17 frameworks, modelos, né, Salibão? Para você aplicar a tese no seu negócio. No livro já tem isso. Mas para quem participar, quem adquirir a obra no pré-lançamento, você vai receber acesso a uma plataforma digital. Eu nunca vi uma plataforma que nem essa que a gente tocou. Onde você vai poder desenvolver seu projeto com a equipe. O livro, Sandrão, né? O livro. A gente, assim, para vocês entenderem, o Sandrão e eu, a gente escrevendo e falando tanto sobre inovação, essas coisas, a gente não podia aparecer com o tal do livro de sempre, né, pessoal? Sempre a gente vai inovar. Sabe, do Pedro Vaz e Caminha, né? O cara escrevia, né? O Pedro. Pedro, whatever, né? A gente inovou no Pedro Álvares Cabral. Tem o Cabral também, que descobriu a gente. E a gente traz, no livro, tem frameworks, tem vídeos, tem step by step. O nosso design é diferente, não é o mesmo livro de sempre. O que me deixa angustiado é que muito da indústria ainda de livros traz o mesmo livro de sempre, o mesmo formato, 300 páginas. Sandrão, parece livro com 400, 500 páginas, ninguém vai ler, Sandrão. Entendeu? E esse é o ponto. Então, ó, você adquirindo na pré-venda, que só vai até o dia 10 de junho, no link que está aqui na descrição desse programa, você tem acesso a tudo isso. Então, preço especial, autografado, e ainda você ganha a plataforma. Fala, mas Sandro, eu queria comprar um monte de livro para minha equipe. A gente vai deixar aqui um e-mail para você nos acessar, porque para venda corporativa você pode até ganhar uma palestra nossa, se você comprar muito livro. Olha que legal, hein? Só que só vale até 10 de junho. Beleza? Mas não é só isso. Tipo facas guinso, Salibão. Tem mais uma coisa. Nós temos um projeto que é o seguinte... One More Thing. Não é isso. One More Thing, do Steve Jobs. Você vai cortar facas guinso. One More Thing. One More Thing. Que facas guinso? É coisa pobre, medíocre. É isso. One More Thing, do Jobs. Steve Jobs. One More Thing. One More Thing. É o seguinte, se você adquirir esse livro na pré-venda, foi uma ideia da Cris Salib, maravilhosa.
Quem adquirir na pré-venda, só para Felipe Gênios estão só gênios, nós somos cercados de gênios. É o seguinte, quem adquirir o livro na pré-venda, eu vou apresentar uma aula exclusiva por Zoom, para todo mundo comprar o livro na pré-venda, depois de 1 mês e meio, 2 meses, mas 1 mês e meio mais ou menos da data, para ensinar a como usar os frameworks. Ficou legal, né? Não existe. Mas só para o pessoal, porque não dou conta. Imagina, o cara compra um livro e sai com tudo isso. Com tudo isso. Vai com uma consultoria junto, Sandro? Que isso? Aliás, se ele comprar bastante livro, ele tem até consultoria. Pois é, né? E tem palestra também, tem né? Tudo. Beleza? Então, para você comprar agora, quer levar para sua equipe, quer comprar mais de 100? Comprar mais de 100? Manda um e-mail pra gente, você vai ver. Tem tabela para 100, 200, 500, até uma consultoria junto. Fechou? Pô, Salibão. Incrível, né? A nossa inovação. O que a gente vai sugerir de livro depois de tudo isso, Salibão? Sandrão, eu tenho aqui um livro, eu gosto muito da Disney, tá sempre inovando. Mas é um programa sobre a Disney, né? Tá aqui um livro bacana, Os Segredos da Walt Disney, né, do Jim Korkis, né, e inclusive um prefácio da Diane Disney Miller, uma das filhas aí do fundador, né, acionistas, né, e eu gosto bastante. A gente tá vendo muito, a Disney ela conseguiu entrar no streaming, tá se ajeitando, né, trouxeram o CEO de volta, mas é inegável que as inovações da Disney continuam firme e forte, né? Nos parques, né? Nas maneiras, o que acontece dentro dos parques, a linguagem, né? A integração. Os parques continuam bombando. Integração com a mídia, né? Integração com o online, com o offline, com mídia. Olha, é impressionante. Então, tudo que está por trás da Disney, né? Eu lá nos anos 80, eu fui o primeiro a levar um grupo de brasileiros, né? Para conhecer as Disney por dentro, né? Mas não essas visitas aí de parking lot, né, de estacionamento. A nossa foi para falar com o diretor, com o presidente mesmo, né? Conhecer a fundo, em profundidade. É isso aí. Essa é uma empresa inovadora tradicional, um bom exemplo, né? Uma empresa centenária que continua aí na ponta dos cascos. Fechou? Então é isso. Nosso objetivo hoje foi desmistificar alguns mitos e verdades sobre inovação. Talvez a gente faça um outro programa sobre isso daqui a um tempo. Vai mandando aí que mito ou verdade você quer que a gente desmistifique, a gente desmistifica. E para finalizar nossas 2 mensagens, gostou? Dá um like aí, nos siga. Assim o algoritmo vai saber que esse conteúdo é legal e vai empurrar cada vez mais esse conteúdo para muita gente, né? Quer fazer isso? Quer ter alguma dúvida? Tem alguma sugestão de conteúdo? Não deixe para depois, já coloca aqui no comentário. Eu leio particularmente, eu, Salibão, todos os comentários. Todos. Porque aqui nós só estamos aqui por sua causa, né? Somos missionários da gestão. Missionários da gestão. Fechou? Boa, né, Salibão? Mitos e verdades da inovação. Vamos pro próximo? Bora. Então, olha lá, lembrando você, a partir da semana que vem, não é mais sexta, é toda terça-feira, a partir do dia 28/5, toda terça-feira, Gestão do Amanhã Podcast para você.